Por quê, Rogério? Porque ele vai, teoricamente, para a base do Cruzeiro, né? E ele foi um treinador importante no Cruzeiro. Ele foi um treinador de vice-campeonato de Libertadores. O torcedor gosta do Adilson. E o Cruzeiro hoje tem um treinador inexperiente, né? Tô entendendo. Você acha que é uma sombra? Vocês entenderam? Entendi. O Adilson de hoje é uma sombra? Entendi o seu ponto. Vocês entenderam, né? Pronto. Entendi. É uma boa. Eu não tinha pensado, mas é uma boa leitura. Ele já retornou ao Cruzeiro, né? Depois da Libertadores. Acho que 2 vezes, né? Para dirigir mas o time. agora com o Cruzeiro com outras perspectivas, né? Agora, a expectativa em torno do Flamengo não tem jeito. Ela sempre vai ser muito elevada. E o jogo de ontem... Você concorda que se é o Palmeiras a vencer o Amazonas por 1-0, a gente já está falando assim, olha só, mais um estado em que o Abel vence, mais uma classificação, não sofreu gol no confronto. Não existe essa expectativa em relação ao Palmeiras. Essa expectativa, só um time no Brasil reúne essa expectativa, é o Flamengo. Perfeito. E cabe ao profissional que lá está se adaptar a ela, porque assim, isso é um fato. Eu acho que a nossa análise do jogo também tem influenciado um pouco pelo fato de o gol ter demorado tanto a sair. O gol saiu aos 35, 34 do segundo tempo, né? Então ficou a sensação... Interessante. Esse gol sai no começo do jogo... O Jesus, bate. E também, Marquinhos, a gente fica... Ele tá do lado, o Flamengo passou tempo demais no 0-0, então dá uma sensação de não conseguiu fazer um gol contra o Amazonas. E também porque, assim... Tem um gol anulado do Amazonas também, né? Também. Bem anulado, né? Falta no goleiro, você não achou? Podemos discutir isso. Podemos, a gente roda a imagem. Muita falta, sim. Não, assim, foi dada no campo, né? No campo. Por isso que eu ando numa fase que eu respeito muito a arbitragem de campo. Não tudo que o árbitro de campo marcar, tu... Não, tudo não, mas é que eu não consigo olhar para aquilo e dizer não foi falta. Eu entendo a marcação da falta. Eu entendo as duas leituras, assim. Então, enquanto a produção procura esse lance, quero falar da atuação do Flamengo. Acho que havia uma expectativa também, porque como os 2 últimos jogos eram bons, o torcedor está pensando, finalmente voltou o 2019, né? Conseguimos uma sequência. A gente pode colocar a sequência de jogos do Flamengo. Os 2 últimos jogos, ele deram uma esperança de que o 2019 seria revivido. E a gente viu que não foi bem assim ontem. Posso dizer... Do Amazonas para o Amazonas. Um jogo sonolento no Maracanã. Aí contra o Bragantino, um primeiro tempo ruim e um segundo tempo, no meu entendimento, muito bom. Empate por 1-1. Contra o Palestino, uma atuação péssima, vexame, no meu entendimento, aquela derrota. Aí vitória contra o Corinthians, jogou bem. Goleada sobre o Bolívar, time intenso, vivo, 4-0. E ontem voltou a ter o futebol sonolento lá do jogo da ida. Então, havia uma expectativa, estamos crescendo, agora vai. Eu acho que, vamos reviver 2019, eu acho que não é esse o pensamento. É tipo, pelo menos jogamos bem, vamos continuar nessa maré, esse padrão, né? Continuar nessa maré de boas apresentações. Talvez essa esteja sendo a grande dificuldade do Flamengo estabelecer uma linha com bons desempenhos. Você não acha que essa cobrança está muito forte pós-19? Que assim, mas tem 5 anos eu sei, mas mas todo ano é a mesma coisa. Mas todo ano o Flamengo gasta muito dinheiro, traz grandes jogadores. A questão não é ser igual a 2019. É que o Flamengo ele mantém seus craques, o Flamengo mantém, ele traz novos craques. Acabou de trazer o De La Cruz, que era o jogador mais importante da América. Perdeu o Everton Ribeiro, trouxe o De La Cruz, olha só. Então ele vai... Né? Vai sair o Fabrício Bruno, tem o Léo Ortiz. Entende? Não tem uma defasagem entre quem sai e quem fica ou quem chega. É que eu entendo que o Palmeiras também tem um baita elenco, um baita time. Mas eu não estou muito nessa tua avaliação, não, cara. Eu, por exemplo, se eu ver um jogo ruim, sonolento do Palmeiras, eu vou falar, olha, não foi legal. Ganhou porque é um time muito consistente, pragmático e tal. Mas eu não Você não acha que dá mais barulho atuações ruins do Flamengo que atuações ruins do Palmeiras? Dá mais barulho porque um tem quase 50 milhões de torcedores, o outro tem uma quantidade menor de torcedores, né? O Flamengo é uma torcida eu acho que é um pouco da maior, cultura né, que se estabeleceu nas 2 torcidas no momento, cara. Se estabeleceu essa cultura hoje, nas 2 torcidas. Qualquer coisa no Flamengo vai dar mais barulho do que em qualquer outro time. Depois no Corinthians, aí é de acordo com a quantidade de torcedores. O Corinthians, no momento, é um time que não é competitivo. Mas qualquer coisa dá barulho lá também. Mas também dá barulho. Não é só no time, é na política. Se não está dando no time, é na política, é no patrocinador. O Corinthians, no seu melhor momento, ganhar de 1-0 do Amazonas, não aconteceria nada. 1-0. Tava tudo bem. Tava tudo bem.
Acho que tem muito a ver com a cultura. Mas aí você tem que avaliar o time também. O time que o Corinthians tinha naquela época, o time que o Flamengo tem nessa época. Quando você reúne, qual era o time do Corinthians? Você lembra? Depende, foram vários. 2015 era um timaço. Não, mas e também tem o Tite fator, entre os o fator torcedores do Tite. Corinthians, só para exemplificar. O Tite entre os torcedores do Corinthians, ele é uma unanimidade. Sim. O torcedor do Corinthians tem uma memória afetiva em relação ao Tite, que é uma memória que coloca o Tite na prateleira mais alta. O torcedor do Flamengo, ele tem várias ressalvas ao Tite. A todo mundo que não se chamar Jorge Jesus. Exatamente. Isso é um problema que a gente vai ter que resolver num grande divã nacional. Agora, e como não vai dar para todo mundo sentar nesse grande divã nacional, tem que entender que nem sempre essa equipe vai jogar no máximo dela. Vai conseguir ser sempre brilhante. Essa é uma questão que é um desafio. Agora, o que acontece? Qual a resposta que você tem que dar a esse desafio? A diretoria entender que nem sempre essa equipe vai ser brilhante durante 90 minutos, nem sempre haverá vitórias convincentes ou com um espetáculo, e saber que o trabalho está sendo bem feito. E eu não estou nem criticando o torcedor, porque o torcedor é soberano, cara. Ele que entende do que ele deseja para o time dele. E agora está claro que para o torcedor do Flamengo não basta ganhar um jogo, não basta se classificar. Ele quer que o time jogue à altura do que ele acha que esse elenco tem que dar. Tanto é assim que o último técnico campeão brasileiro do Flamengo foi demitido, não foi suficiente ser campeão brasileiro, e ser campeão da Libertadores e da Copa do Mundo também não foi suficiente. Pro clube, Dorival Júnior saiu. A gente está procurando o lance citado pelo Roger, do gol anulado pelo Amazonas, anulado antes mesmo de ser concluído, e teve um pedido de pênalti. O Flamengo, inclusive, disse que vai fazer uma reclamação formal por causa desse lance aqui, do Marcão no Pedro. O que vocês acharam? Para mim, nada, hein? Nada, mas o Flamengo promete fazer uma reclamação formal desse lance aqui, Não, bola só. Para mim também. Vendo o lance ao vivo, eu pensei, pênalti. Aí vendo o replay, não. Eu acho Bate que na bola primeiro. Aqui não foi pênalti e o gol do Amazonas foi bem anulado. Eu acho isso também. Roger tem dúvidas. Não, eu só acho que se discute. Entendo quem acha que foi anulado, que foi bem anulado, e entendo quem acha que também poderia não ter sido marcada a falta. Acho que a arbitragem nesse jogo não foi protagonista. Né? Não... Também. Já a gente. Do Pedro ainda. Já a gente mostra o outro lance. Agora, uma das coisas que mais envolveu o jogo ontem também, percebia-se até acompanhando a transmissão com o Vilani, o Paulo Nunes e o Eric, é que havia uma expectativa se o Tite colocaria ou não em campo o Gabriel. Né? Que foi mais hostilizado no estádio do que eu imaginava que fosse. Teve faixa até meio exagerada. Já chegamos ao Gabigol. Falaremos? Bom. Que eu acho que a gente falou nessa semana mais sobre o Gabigol do que sobre os jogadores que estão atuando. O tamanho dele, né? Mas já a gente chega no Gabigol. O De La Cruz sentiu uma lesão. Pancada no joelho, né? Exatamente. Trauma no joelho. O Flamengo joga terça-feira contra o Milionários no Maracanã, que para mim, daqui a pouco a gente vai falar do Gabriel, mas para mim vai ser o grande teste de como está a torcida do Flamengo em relação ao Gabriel. Jogo no Maracanã, é aqui que está o coração da torcida do Flamengo. E depois, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, quando o campeonato for retomado, vai enfrentar o Vasco. Talvez o De La Cruz não tenha condições de jogar na terça-feira, embora hoje seja quinta, não sei a extensão, a gravidade da lesão, mas muito provavelmente contra o Vasco, evidentemente, ele terá condições. Ok. Tô vendo aqui, acho que a gente já tem o gol, Roger. E depois ele desfalca o Flamengo. Eu só acho que, senão, fica parecendo que a gente só tá mostrando o lance a favor do Flamengo, né? Que o Flamengo tá reclamando. Eu acho que o goleiro foi mal. Ele, como até o Paulo Nunes estava na transmissão e destacou, acho que ele deveria ter dado um soco na bola. Acho que ele foi mal em tentar agarrá-la. Vamos ver se eu tenho uma opinião formada agora. Vai. A câmera está muito alta, o jogador parado ali. Acho que vai ter uma outra mais próxima, Talvez essa te ajude, Roger. Eu acho que ele o braço dele sobe um pouquinho ali no rosto. Acho que ele corre um risco de tentar agarrar a bola, deveria ter dado um Por isso que eu achei falta. Mas achei a falta bem marcada. Mas não tem uma potência para ele largar essa bola, não, né? O goleiro tem que... Eu pedi esse lance, na verdade, pelo seguinte, porque eu acho que é um ponto a se discutir. O Tite, e aí eu não sei se é uma informação ou se eu vi em algumas fake news. Caiu em fake news, Roger? Pode ser. Mas, pelo menos nesses 2 jogos de Copa do Brasil, é que ele está dando
botando o Matheus Cunha. Ele quer alternar. Não, é uma política, é uma decisão. Ele vai jogar as Copas. Ele é o goleiro da Copa, do Brasil. Eu acho que pro Brasil ele tá arrumando uma sarna para se coçar. Porque ele tá querendo copiar. Na Inglaterra tem muito isso, né? O goleiro da Copa... Na Europa em geral, Lembra, Na o Europa em Alisson geral. começou assim no Liverpool. Se ele sai, se isso aí não é marcado falta, o Flamengo sai da Copa do Brasil, ia na conta do Tite. Na conta do Tite. Pode ser. Aliás, Eu eu acho que é o único não tô time falando que tá fazendo isso. E eu não tô aqui dizendo que um é melhor que o outro, tá? O Rossi ou o Matheus Cunha, quem é o melhor? escolhe um e é ele. O critério do rodízio. É o critério do rodízio. Isso. Ele pode arrumar sarna para se coçar. Na Europa é muito No comum, Brasil, muito comum, as pessoas, muito os torcedores não vão aceitar Muito isso. comum. Se der errado, contra o Palmeiras, E se sai fico numa... na dúvida se, por exemplo, o sorteio da próxima fase coloca Flamengo e eu falei Palmeiras. que ia Flamengo e acontecer. Palmeiras, Flamengo e Vasco, se será o Matheus Cunha ou o Rossi. Né? Ou se ele usou na Copa enquanto era um time de página Série B. 5. A ver. Vamos ouvir o Tite sobre essas críticas aqui que o pessoal do Seleção está fazendo, né? O time sonolento. E depois ele sobre o Gabigol. Na fase ofensiva 2-3, os 5 da frente têm liberdade total, não engesso. Eu só dou caminhos, eu só dou rotas, eu só faço a bola chegar lá. Depois, é talento individual, aí é qualidade técnica, aí é finta, aí é drible, aí o técnico não entra. Aí entra a qualidade técnica individual e o talento. Ele só dá uma rota para a bola chegar lá. Depois, eu não vou falar para Pedro o que ele vai fazer. Eu não vou falar para Rascaeta o que ele vai fazer. Eu não vou falar para Lohan o que ele vai fazer. Eu não vou falar para Luiz o que ele vai fazer. Eu não vou falar para Cebola o que ele vai fazer. Eu vou dar bola para ele proporcionar o último terço para que o talento aflore, para que a finalização aflore. Eu falei até com o Cebola agora, ele disse assim, eu fui botar no contrapé do goleiro, ele parou e arrebentou. Eu digo, porque eu pensei que ele ia fazer igual o Bolívar, virar o pé e fazer o gol do lado direito. Ele me arrebentou, ele disse que ele parou e ele tentou dar no contrapé. Aí o talento individual, aí o técnico não entra. O técnico só estabelece rotas. O talento é deles. Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. Ok. Ontem não colocou o Gabriel para jogar e falou sobre essas críticas que vocês aí da imprensa Boa estão resposta. fazendo sobre o futebol engessado do Flamengo. Boa resposta. Eu, na minha ignorância aqui, na minha incompetência, eu não consigo olhar a escalação do Flamengo e falar a solução é tirar esse e colocar aquele. Eu acho que as escalações são Acho que tem uma questão que ele coloca na as resposta. melhores possíveis, tal. E o que ele quer dizer é, eu coloco os caras, eu dou as rotas e daqui pra frente é com eles. Acho que essa é uma questão que Eu acho muito difícil discordar disso. Eu Não, achei uma concordo. boa resposta do Tite. Concordo com você. Acho que tem uma questão hoje que me parece que é um caminho... E, ó, a imagem na tela está do Gabigol, né? Isso. Ontem o Tite optou por não colocar o Gabriel no jogo, só para informar vocês que não viram o jogo. Só para concluir em relação à primeira questão do Tite, é o seguinte, a gente está tirando completamente a responsabilidade do jogador e botando tudo na conta do técnico. Tudo que acontece num jogo de futebol hoje é responsabilidade do técnico. O jogador, ele é como se o jogador fosse uma figura mecânica que você bota 4 fichas e diz, agora vai para frente, agora vai para a direita, agora vai para a esquerda. E aí, em relação ao Gabriel, a resposta dele é interessante pelo seguinte, o Gabriel só vai conseguir, e te digo, a maior expectativa que eu tenho do jogo de terça-feira, o Milionários é uma equipe indigente, que já não tem menor condição, não aspira mais nada no grupo. Uma grande notícia de terça-feira vai ser como a torcida do Flamengo se comportará em relação ao Gabriel. Hoje eu ouvi uma frase que me deixou meio assim assustado. Eu estava passando por uma rua e o cara gritou assim, pô, PC, você não sabe o que aconteceu com o meu neto. Eu falei, o que é? Meu neto não quer mais torcer pelo Flamengo por causa do Gabriel. Você viu com aquela camisa, ele tem 10 anos, ele é louco pelo Gabriel, ele tinha várias camisas com o Gabriel, ele agora não quer porque ele viu o Gabriel com a camisa do Flamengo, do Corinthians, coisa tal. Esse é um sentimento que o Gabriel só vai conseguir mudar se quando ele entrar em campo, ele mostrar que, olha,
Eu sou aquele Gabriel que já fez gols em 2 finais de 3? Libertadores. 3 finais. Até na que perdeu ele fez gol. Então, em 3 finais de Libertadores. Eu sou o cara que vocês colocaram lá, porque ele chegou ao estágio que ele chegou graças ao trabalho dele, a tudo que ele fez dentro de campo. Foi uma ação fora de campo, inclusive, que abalou de uma maneira que a gente só vai começar a saber se é inevitável, a partir de terça-feira, a relação com a torcida do Flamengo. Até então era uma relação de 100% de amor, tolerando tudo, tolerando as más atuações, tolerando o gesto de insubordinação. Vaiando o artilheiro do Brasil, já peço pra gente colocar, vaiando o Pedro pela única razão de ele ser titular do Gabigol. De ele não ser o Gabigol. Tolerando o mau comportamento dele no dia que os funcionários da comissão antidoping foram lá e ele colocou o Flamengo numa situação complicadíssima de suspensão, ter que elaborar defesa, coisa e tal. Tudo isso a torcida do Flamengo relevou. Tudo isso. Agora, quando veio esse episódio, então assim... em algum momento o Tite vai escalá-lo no decorrer da partida, porque ele é reserva no Flamengo, o titular é o Pedro. Mas em algum momento o Tite entenderá que pode colocá-lo em campo. Nesse momento, seja 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ele tem que tentar mudar essa situação. E eu queria mudar a chave hoje e falar do Pedro. Porque assim, a gente hoje tem que falar do cara que é o artilheiro do Brasil, cara. Que fez mais um ontem, que já tem 18 gols em 24 jogos... E faz uma temporada muito boa. Eu não entendo por que não foi convocado. Bom, levaram o Endrick. Pode ser, hein? Não, Eu tenho... tudo bem, mas eu não estou discutindo o Endrick. Eu estou discutindo por que o Pedro não foi convocado, não é o Endrick. Optaram pelo Endrick, só estou dando informação. Optaram pelo Endrick e o Evanilson, né? Eu tenho um palpite não baseado em informação, só em vozes da minha cabeça. Então, quais são essas vozes, hein? A comissão O que elas dizem? É 100% opinião minha, tá? Não é informação. A CBF não quis causar ainda mais dano ao Flamengo, que já vai perder tanto jogador na Copa América. Acredito que foi esse o motivo. O Flamengo já... Essas suas vozes também reverberam nas Mas na aí minha qual cabeça. o sentido de você tirar o goleiro do São Paulo, o goleiro do Atlético Paranaense, o lateral esquerdo Menos do Galo? gente convocada. Só a opinião Mas minha, a CBF só pode cuidar dos atletas que ela convoca. Isso. É por bem, isso mas e ela por não isso convocou que ela do não Galo. convoca. Tá, mas ela convocou do Galo. O Endrick já vai ser do Real Madrid, não conta. Então o Galo só vai perder o Arana. É opinião, não é O informação. Furacão só vai perder o Bento. É. O Flamengo... Não, calma aí. O Canobi Na seleção não vai? E brasileira. o Canobi, 2. O Atlético Mineiro, acho que tem mais também. Não, o Galo não. Nenhum gringo. Mas o Flamengo pediu a mas não vai ser interrupção do convocado, campeonato durante a Copa América, a CBF negou. Seria Cara, mas causar... a CBF não pode decidir ela fazer esse equilíbrio. Isso acontece. Mas rola. Ou mas não ela convoca ninguém, não. Aí Não, não rola. mas ela quer menos... Mas aí é errado. Opinião Mas minha. rola. Tudo bem, se a sua opinião for confirmada... Se provavelmente o Rodrigo Caetano disser que eu estou errado, estará É um no direito absurdo. de dizer. Ele vai dizer que sim. Mas ele terá... eu também escuto essas suas vozes. Mas é a opinião minha. Não, se a sua opinião uma estiver sensação que correta, eu eu tenho. vou ser obrigado a dizer que é um absurdo. Porque ela não pode decidir equilibrar o campeonato porque o Uruguai vai chamar o De La Cruz, então eu não vou chamar o Pedro. Não só isso. Ou ela chama quem ela acha que é necessário do futebol Eu brasileiro, acho que o ou técnico, não chama ninguém. Eu acho que o técnico da seleção brasileira, se ele quiser convocar 15 jogadores de um time, ele tem que convocar. Se ele Exato. achar que é o melhor para a seleção. Ou nenhum. Ou a Mas- CBF adota como política e não vai chamar ninguém do Brasil. Uma ou outra. Equilibrar, acho que ela não pode fazer. Agora, vamos falar do... Poder ou não poder é uma situação. Não. Mas que acontece, acontece. Eu sou contra. Acho que seria Eu também seria um sou escândalo. contra. Eu também sou isso contra, mas acontecesse. que Mas acontece... jamais será admitido. escândalo. Jamais será admitido. óbvio, Seria um claro. escândalo, no meu entendimento. E também não convocar o Pedro não é nenhum absurdo. Não, Ele tá na seleção, legal, seria justo, ele não tá Perfeito. tudo bem. Eu tô elogiando a temporada dele. Não tô pedindo ele na seleção. Não, Eu também acho que não. a temporada dele é elogiável. Só acho que ele tem uma temporada digna de convocação para a seleção brasileira. Sim. Eu tenho muita dúvida se o Pedro, por exemplo, é um jogador europeu, como eu acho que o Endrick será, com o nível de atuar em grande Mas liga não estou na excluindo Europa. o Endrick, não. Eu entendo que o Pedro poderia ser convocado sem excluir o Endrick. Agora, também não tem nenhum cataclisma pelo fato... O Endrick, para mim, hoje já é o titular. Tem que jogar como titular da seleção brasileira. E aí, assim, os artilheiros, a gente fez assim os principais artilheiros da Série A do futebol brasileiro nesse ano. O Pedro, com 18 gols em 24 jogos, lidera a lista. O Mastriani tem 16 gols em 22. O Júnior Santos é o terceiro artilheiro da Série A, com 16 gols em 29 jogos. O Luiz Fernando tem 14 em 25. E o Pita tem 13 em 27. São os 5
maiores artilheiros da Série A do futebol brasileiro nesse ano. E o Mastriani nem joga tanto, né? Não, Divide inclusive lá com o Pablo lá. especula-se que ele pode até sair do Furacão. Tudo bem, baita temporada do Pedro. Eu fico imaginando se uma forma de você se manifestar contra ou a favor ao Gabigol é começar a ovacionar o Pedro também. Que é um jogador verdade, cara. Que é um jogador que, Por isso que eu tô te dizendo. carrega esse peso. Assim, ele foi vaiado esse ano no Campeonato Carioca por causa de uma única razão. O No jogo Gabigol que ele estava fez no gol. banco. Foi Exato. Foi uma goleada, né? O Flamengo Por ganhou isso de que eu digo 4 que e tal, e ele foi lá. terça-feira você vai ter a ideia nítida sobre como está o sentimento do torcedor do Flamengo. Que vão ter muitos protestos. Ontem teve, em Manaus, onde ele foi recebido em volta do ele não ônibus. ter entrado, ali e para tal. mim, eu acho que faz parte ainda da punição. A punição não é só... Você leu assim, ele não tem entrado? Até porque ali poderia ser um cenário até favorável, por mais que tenha tido lá uma flaga, não sei o quê, babá. É porque o torcedor de outro estado ele tem um sentimento exatamente. diferente. Mas para mim é muito claro, ainda é uma parte da punição. Não vai entrar. Um pouco exagerada a faixa, né? Não torcemos para canalha. Desculpa, o Gabigol cometeu um erro, é lamentável, ele pediu desculpa, tá tudo errado, mas canalha não é. Não, a faixa é exagera. Né? Grosseira. Peraí, eu assim... Canalha ele não é. O Gabigol... Pedro tá vendo a seleção e fala assim, pô, os caras estão falando do Gabigol com a minha foto lá, cara. Só fala no Gabigol. Esse episódio reconectou assim, com o futebol dos anos 90, o negócio... Não é assim o jogador que faz gol em Wembley e sai falando de Bob Charlton, tá um negócio super fabricado, milimetricamente pensado. Pá, o Gabigol tá lá, vestindo a camisa do Pô, Corinthians. achei tão legal o Andy falar do Bob Charlton, Eu achei cara. super legal também, mas Legal, cara, mas se é preparou. as entrevistas, né, são tudo milimetricamente pensado. Legal, o Hendrick vai ser um monstro, mas o Gabigol nos devolve uma conexão assim de... Posar com a camisa do Corinthians. Gente, sabe, uma coisa mais espontânea ali. É puro suco de Brasil. Mais né? irresponsável, assim, sabe? Não, como personagem. Exato. E para não deixar de falar do Pedro, parece que está fazendo uma casa bonita, parece que está comprando uma churrasqueira nova. Convidar a gente para fazer um churrasco lá. Não, muito legal a volta do Pedro. O Pedro, eu achava que o Pedro não conseguiria ser feliz de novo no Flamengo depois que aconteceu com ele. Que Eu foi também gravíssimo. achava. Ele tomou um soco na cara dentro do ambiente de trabalho dele, gente. É um negócio E muito... o técnico não foi demitido. Exato, e o Exatamente. Flamengo Ele tentou defender o preparador físico e não foi Isso. demitido. O técnico ficou irritadíssimo com a demissão do preparador O Exato. físico. técnico lamentou. Bem lembrado. Bem lembrado. Lamentou O Pedro deu a volta que por cima. O técnico Bem achou que lembrado. perdia um dos nossos por causa do comportamento do lembrado. Pedro. Não.